Esse é o Insight, falando a respeito de Ministério da Criança e Ministério do Adolescente. Se você não viu o primeiro vídeo, volta lá, tem informação importante ali sobre a essência, questão de faixa etária. É bom que você veja, conversando com minhas duas amigas aqui, professora Cleia Knenner, temos também a Léo, que é secretária do Ministério da Criança e do Adolescente aqui, na Associação Paulista Sul, para essa Zona Sul de São Paulo, que também abrange o Vale do Ribeira, né? Um pessoal, uma população muito querida, uma boa parte da associação lá também. Professora Cleia, eu tenho certeza que o líder que está assistindo, nós temos várias situações, temos aqueles que já trabalham há algum tempo, nós temos aqueles que, por causa aí dessa situação de pandemia, acabou por 2 anos, então houve só uma decisão dele dar sequência, não significa que não tenha trabalhado, pelo contrário, é capaz de ter trabalhado até mais nesse período de pandemia, né? Mas nós temos também os novos, que estão chegando agora, que às vezes tal, e vão falar, bom, eu já vou pegar um caderno, uma caneta aqui para eu anotar o que eles vão falar lá, e é bom que faça isso, se quiser, mas eu tenho certeza que existe alguma coisa bem estruturada aí, né? Para ele saber o que ele tem que fazer, quais são as atribuições do trabalho, aquilo que ele tem que prestar atenção, como é que ele tem que agir. Tem algum manual, alguma coisa assim que eles possam se basear, professor? Pastor, quando a comissão da igreja escolhe um líder, o diretor, o coordenador do Ministério da Criança e o diretor do Ministério do Adolescente, eles já escolhem líderes que têm afinidade para trabalhar com essas áreas. Perfeito. Certo? Você já citou o primeiro ponto. Tem que ter afinidade. Tem que ter afinidade. Maravilha. E a outra coisa, aí ele entra, ele vai... É como se você entrasse numa empresa e fosse conhecer a área, o seu local de trabalho. Aí esse novo líder começa conhecendo o seu local de trabalho. Tá, conheceu o local de trabalho. E agora? O que eu preciso fazer? A teoria e a prática. Perfeito. Assim como a igreja tem o seu manual para as suas atribuições, direcionar a igreja, o Ministério da Criança e do Adolescente tem também o seu manual específico. Opa, isso é legal. E eu gostaria de mostrar aqui a vocês o manual do Ministério do Adolescente, aliás, do Ministério da Criança. E aqui está o manual do Ministério do Adolescente. Estes manuais, eles não são produzidos todos os anos. É a cada 10 anos que normalmente eles fazem uma revisão, a igreja faz uma revisão destes manuais, porque tem que atualizar algumas coisas. Enquanto você fala, deixa eu ir dando uma olhadinha, mas vai falando. Deixa eu pegar aqui que minha curiosidade, dá o outro também, que minha curiosidade não me permite ver de longe. O que você precisa, então, agora como novo líder? Conhecer esse manual. É a sua cartilha de trabalho, é a sua ferramenta de trabalho. É um livro que vai se tornar o livro de cabeceira também. Exatamente. Tem que ler estudando, né? Exatamente. Ali nós temos projetos que vocês irão trabalhar durante o período que você estiver trabalhando no Ministério da Criança ou no Ministério do Adolescente. Temos projetos específicos, como escolher uma equipe, que são a equipe das suas 4 salas, no caso do Ministério da Criança, hall, jardim, primário e juvenis. Certo. E do Ministério do Adolescente, como você vai liderar a sua equipe, que é você o diretor, e você pode escolher uma equipe, ou 2 professores, dependendo da realidade e o potencial que a sua igreja tem. E o número de adolescentes, se você tem um número maior, você precisa de uma equipe maior. Legal, tô vendo Mas aqui. É uma sala só. Do adolescente é uma sala só. É uma sala só. Das crianças é que nós temos a realidade de várias salas. Várias salas, isso é verdade. Estou dando uma passadinha aqui nos manuais. Confesso, como já disse, em alguns outros momentos, conversando com outros amigos aqui que lideram outros segmentos, né, da igreja, outros ministérios, que pela primeira vez estou pegando alguns manuais ou materiais na minha mão. A igreja é tão rica em material hoje que às vezes a gente tem material que cada um conhece mais ali o da sua área, às vezes, né? A gente que talvez tem que conhecer um pouquinho mais de uma ou outra, mas eu confesso que eu nunca tinha folheado os manuais aqui, esses guias, tá? Já gostei da capa, achei muito legal, já bem moderninha aqui do adolescente, com eles tirando uma selfie, né? Que faz muito parte, né? A realidade. Toda uma simbologia de ícone aqui, né? Me parece lembrar até mídias sociais, tem a logomarca, né? Que é diferenciado, do Ministério da Criança também. E o que eu gostei é o seguinte, né? E isso se repete em muitos dos nossos guias e manuais. É extremamente bem estruturado, ou seja, não é um guia que nasceu ontem, né? É um guia que, óbvio, nasce de diretrizes, ideias, por isso de 10 em 10 anos rever,
mas é um guia atualizado no que diz respeito a o que se fizer vai no caminho certo, já está no caminho certo. Então você aí, ó, nosso querido líder de ambos os ministérios, de repente você lidera um ou o outro, é importantíssimo que ele tenha contato, acesso a esse material para ter aqui os pormenores, né, os detalhezinhos do que eles têm que fazer e das atribuições todas, né? Uma coisa interessante, pastor, é que é uma pergunta que surge muito. O Ministério da Criança, o diretor, o coordenador do Ministério da Criança e o diretor do Ministério do Adolescente, eles fazem parte da comissão da igreja. Olha, isso é Na importante realidade, saber. esse Ministério do Adolescente é uma atribuição um pouco nova, porque antes estava tudo junto. Sob coordenação. Isso, o Ministério do Adolescente abrangia até os 16 anos. Agora, você imagina um coordenador liderar crianças de 0 até 16 anos. Então, a igreja tomou uma atitude de mudança. Decisão sábia. Desmembrou o Ministério do Adolescente do Ministério da Criança. Então, são lideranças à parte. Legal. Então, nós temos um coordenador do Ministério da Criança que vai coordenar os professores, as equipes das salas específicas das faixas etárias. E nós temos um diretor do Ministério do Adolescente que vai também coordenar uma equipe na sala ou no trabalho com os adolescentes, especificamente. E ambos participam da comissão da igreja, e eu entendo de uma razão muito clara que, é óbvio, vão participar das decisões e tudo, mas principalmente por quê? Porque ninguém lidera sozinho. A igreja representativa, ou seja, o Ministério do Adolescente lá, o diretor teve uma ideia, comissão da igreja, quer dizer, não pode tomar a decisão sozinho e tocar o barco sozinho, certo? Mesma coisa para o coordenador da área ali do Ministério da Criança. Tem uma ideia, tem um plano, tem um sonho, comissão da igreja, ou seja, ele tem que partilhar isso, né? Compartilhar com os demais líderes, certo? E está debaixo ali da visão pastoral, né? Com certeza. Maravilha. Olhando para isso, eu penso assim, né? E já entramos no assunto. Ninguém trabalha sozinho. Então, eu acho que essencial, guia, saber o que é. Olha o manual, tá ali as diretrizes. Mas e equipe? É importante para ambos os ministérios? O que vocês têm a dizer assim? É importante ter uma equipe? Com certeza, pastor. Pergunta é retórica, o coordenador não trabalha sozinho. O Ministério da Criança ele tem 4 salas. E ali, em cada sala, ele precisa de professores específicos, com perfis diferentes. Quem trabalha com o rol de 0 a 4 anos, de 0 até, a gente não diz 4, mas de 4, mas de 0 até 12 meses, de 0 até 12 meses antes de completar 4 anos, ele já muda de área, de sala. Então, esse professor que lidera o Ministério a sala do hall, ele precisa ter um perfil diferenciado para trabalhar com os menorzinhos. Ele precisa de gostar trabalhar com esses pequenos. Fora a responsabilidade. Então, é a atribuição do coordenador escolher esse tipo de perfil. E ali nós precisamos de um grupo maior, porque são crianças menores. Nossa, então, e fora uma responsabilidade, pensa bem, o papai e a mamãe muitas vezes até acompanham ali na sala, muitos deles dão um suporte. Muitos ficam na sala, ajudando. Por quê? Porque é uma responsabilidade, você está com um bebezinho, uma criancinha pequena, né? Não só o cuidado em si, mas, por exemplo, entregou na sala, só o papai e a mamãe vai levar para fora da sala, né? Quer dizer, tem todo um perfil ali, inclusive, que envolve leis, né? Quer dizer, de todo um cuidado e amparo, que eu tenho certeza que faz parte de orientações muito claras em outros momentos, vamos falar de trimestrais e tal, onde vocês passam. Mas ok, você está falando então de 0 a 4 anos, mas 12 meses antes já faz uma transição para a próxima sala, que é qual? Saiu do Jardim da Infância. Que vai dos 4 até os 7 anos. Também 12 meses antes começa a trabalhar a transição? Exatamente. É isso? Antes de completar o 7º ano, ele já muda para a sala dos primários. Dos primários. Que já é um pouquinho maior, você tem um programa mais voltado para os maiorzinhos. Não pode ser nem tanto aqui, nem tanto lá. É um meio termo. É um meio termo. Vai dos 8 aos... Não, vai dos 7... Dos 7... Até os 10 anos. Até os 10 anos nos primários. Quando os 10 anos entra, dos 10 anos até os 13, entra no juvenis. Nos juvenis. Até o coordenador precisa ficar muito atento nesse aspecto, ele precisa ficar acompanhando o desenvolvimento, o perfil do professor, se realmente ele está atendendo a necessidade daquela faixa etária, porque eu já tive que trabalhar com professor de adolescente com perfil
com perfil de Ministério da Criança. Ele estava mostrando materiais, usando dinâmicas e trabalhando com perfil de Ministério da Criança. Eu tive que mudar. É difícil você fazer isso, mas é bom que você saiba disto antes do perfil para você não ter que mexer nesse diretor de sala. Perfeito. No andamento da carruagem. No meio do caminho, né? Que dá mais trabalho. Dá muito mais trabalho. E o de adolescente, então, vai dos 13 até os 16 anos, tendo sempre, entre essas transições, toda aquela flexibilidade que você falou de, olha, dar uma olhada, ver se de repente isso não vai traumatizar, mexer, né? Então, fazer com muito amor e carinho e receber o acolhimento quando tá indo para outra, tem todo um jogo de cintura para acontecer legal, né? E cada diretor, cada diretor é que eu digo que é um diretorzinho de cada sala. Sim. Ali é a sua sala de trabalho, que é com as nossas crianças, ele tem as orientações, assim como o coordenador tem o guia. O coordenador da sala, o diretor da sala, ele tem também o seu manual de trabalho, a sua cartilha de trabalho. Legal. Como é que ele vai direcionar todo o programa de 1h10, todo Maravilha. sábado. Ou seja, o coordenador do Ministério da Criança tem uma equipe de professores ou diretorizinhos, que nem você coloca aí, de cada uma dessas salas que trabalham por faixas etárias. E cada um desses diretorizinhos ou professores também tem uma equipe que funciona ali com ele dentro da sala. Quer dizer, é uma equipe que coordena uma outra equipe que coordena equipes. Por isso é coordenador, né? Ele coordena equipes, várias equipes, né? E o diretor da sala ali dos adolescentes, né? Do segmento dos adolescentes, ele também vai ter uma equipe e este, agora, recentemente, não está mais sob a supervisão do coordenador do Ministério da Criança. Ele tem uma certa autonomia já nesse ministério, inclusive sendo representado também, através da pessoa dele, na própria comissão da igreja. Aprendi direitinho? Isso, exatamente. E eu vou dizer que é aprendizado mesmo. Estou aprendendo aqui, rapaz. É legal isso, é um negócio. E é interessante que eles estão sob o chapéu da coordenação da escola sabatina, dos adultos. Ah, ok. Não é bem uma supervisão. Sim, mas é uma parceria. Eles trabalham exatamente essa palavra, uma parceria. Por quê? Porque quando são áreas afins, né? Há um programa, vamos supor, do Ministério da Criança ou do Ministério do Adolescente, eles precisam se reunir, porque ali tem que montar no início do ano, no início de cada exercício anual, você senta. No caso, o coordenador do Ministério da Criança senta com a sua equipe. O do Ministério do Adolescente senta com a equipe deles. Planejar. E vão traçar as metas do ano. E aí vem com essas metas, elas vão ser expostas ou postas diante do diretor da Escola Sabatina, porque o diretor da Escola Sabatina dos adultos também senta com a sua equipe. E ali, junto com essa equipe, faz parte o diretor do Ministério do Adolescente e o coordenador do Ministério da Criança. Porque aí ali eles vão colocar as datas para o ano, os eventos que vão Isso acontecer. acaba se transformando num plano piloto, quer dizer, Exatamente. É um plano que todo mundo tem conhecimento e um vai apoiando o outro no processo. É um Isso trabalho muito legal. totalmente integrado. Para fechar esse bloco, só quero perguntar bem direto ali, específico. Léo, você trabalha ali com o Ministério do Adolescente na igreja local. Você tem uma equipe. Tem. Quantas pessoas tem sua equipe? Nós temos, eu que sou a diretora, Certo? temos uma jovem que é a professora. Certo. E tem também, que é muito importante e interessante, ter um ancião também. Legal. E esse ancião faz parte de todo sábado, também engajado na lição. Certo. E também de todo o processo que tem na sala. Teu esposo compõe a equipe. E o meu esposo compõe a equipe. Legal. Então você tem uma equipe ali, 4 pessoas. 4 pessoas. Legal. E eu Quantos adolescentes tem na sala? Tenho 10 adolescentes. 10 adolescentes. A igreja ali tem, em média, assim, mas quantos membros tem a igreja, assim? Em média, né? Eu sei que... Em média, eu acho que uns 350. Ok, então nós estamos falando de uma realidade de 300 a 350 pessoas e uma classe de adolescentes com 10, uma equipe com 4, para dar um exemplo um pouquinho para quem está assistindo para a gente, né? Mais ou menos uma questão numérica mesmo, né? Porque talvez seja uma dúvida, né? Quantos eu preciso para isso? Uma sala vai pedir mais gente, outra vai pedir menos gente. Então, a sala do hall vai ter mais gente. Também, o pastor, é assim, o bom de você ter a equipe, que muitos deles, eles falam que fica muito atarefado, né? Que todo sábado você está lá e às vezes você tem uma viagem ou fica doente, né? Que às vezes já aconteceu. Por isso é interessante a equipe. Então, o que acontece com a equipe nossa lá? E em todo o Ministério do Adolescente? Sim. Todos estudam uma lição.
Ai, que legal. Quer dizer, Então, se der um probleminha com algum, todos o estudam outro tá lição, pronto. todos lê o informativo. Então, eu sou a diretora, eu fico com o auxiliar, que vai ser mostrado os materiais. Então, todos ficam participando na sala também. Isso é muito legal. Embora a gente coloque os adolescentes para participar e a sala é deles. Nós estamos ali para ajudá-los, né? Na administração da lição, que é o Sim. nosso manual, e também nos afazeres também da semana e da vida deles pessoais também, e emocional. Maravilha. A gente fecha esse bloco então, conversamos a respeito do guia, de todos esses detalhes. Você que está aí nos acompanhando, esse é o Insight, e nós vamos voltar nos próximos blocos falando um pouquinho mais sobre Ministério da Criança e Ministério do Adolescente. Te vejo lá.